Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer a correção da prova de legislação específica. Eu estou com a minha prova aqui que um amigo concedeu, a prova da física, mas eu acredito que a legislação específica seja igual para todos os cargos. Então a gente vai começar fazendo aqui essa correção. Essa prova aconteceu agora dia 27 de março de 2022, que foi a reaplicação, que alguns cargos foram anulados, né, devido a problemas com a prova, e a gente vai fazer hoje aqui essa correção. São algumas questões, essas questões são bem interessantes e assim, polêmicas, né? Já deixo aqui para vocês inicialmente que há polêmicas. Muita gente disse, isso aí não estava no edital. Na verdade, estava sim no edital, né? Apesar de ser na retificação dele, né? Mas estava. E eu vou mostrar a vocês aqui, no final do vídeo, um compilado de todos os artigos e as leis que caíram. Então fique até o final, que lá você vai conferir direitinho, assim, cada coisa, cada item, um compiladozinho do que de fato caiu nessa prova, certo? Então, para começar, a gente vai ver aqui essa primeira questão que eu já achei muito estranha. Não é uma questão assim usual da IDECAN, certo? É uma questão que ela não é uma questão muito clara, certo? Confesso a vocês que numa primeira leitura não é algo para ficar assim muito claro. Tem que ter alguns conhecimentos que são um pouco fora diretamente da lei. Então, vamos lá, vamos ler aqui. O cidadão Pedro, inconformado com a corrupção e com o desperdício de dinheiro público no Brasil, teve a ideia de criar um partido político que pregasse, dentre outros princípios, que nenhum partido político tivesse mais direito a receber recursos do fundo partidário. E já existe uma diferença entre fundo partidário e fundo eleitoral, certo? Para você não confundir. O fundo partidário é um fundo que é concedido, né, aos partidos mensalmente. Não, tem uma proporção de acordo com o tamanho do partido, 5% é dividido igualmente para todos, 95% de acordo com o tamanho do partido. Já o fundo eleitoral ele é distribuído pelo TSE próximo à eleição, para acontecer a eleição. Então esse fundo partidário aqui ele é previsto na Constituição Federal, certo? Então essa primeira questão aqui, ela diz respeito à Constituição Federal. Então ele fala, né, que eles vão pregar, dentre outros princípios, que nenhum partido político tivesse mais direito a receber recursos do fundo partidário, o qual deveria ser extinto. Nesse caso, é correto afirmar que... Então vamos lá, vamos pegar essa ideia aí do nosso amigo Pedro. Então ele teve essa ideia de acabar, né, com esse fundo partidário, né? Muita gente realmente prega isso. E vamos lá, não vou nem entrar no mérito, defendo ou não defendo. Vamos para a questão, né? A ideia de Pedro iria acabar com os partidos políticos do Brasil, já que todos recebem recursos do fundo partidário? Então, pessoal, isso aqui vai tratar no capítulo 4, que vai falar dos partidos políticos, exatamente aqui no artigo 17, que vai falar para a gente algumas características sobre os partidos políticos. E como a gente pode ver, certo? Se você pegar aí artigo 17, se você for descer um pouquinho mais, o que é que a gente vai enxergar lá embaixo, lá no inciso 4. Vamos aqui, ó, inciso 4. Pronto, então aqui a gente tem uma característica importante, olha aí. Parágrafo 3º, o que é que vai dizer? Somente terão direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, aí tem os incisos dizendo quais os requisitos que eles precisam atender para poder ter direito ao fundo partidário e acesso à TV e rádio e tudo mais. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, se a gente for olhar esse primeiro item aqui, a ideia de Pedro iria acabar com os partidos políticos do Brasil, já que todos recebem. A gente acabou de ver que nem todos recebem. Por quê? Porque para receber tem que atender a essas condições que nós acabamos de ver. Existem algumas condições, logo a primeira alternativa aqui, ela é falsa, certo? Então essa primeira aqui, falsa. Na letra B, embora não vá diretamente de encontro com o pluripartidarismo adotado na Constituição Federal, a ideia de Pedro, ao defender a extinção do fundo partidário, poderia gerar a extinção de diversos partidos políticos. Poderia, né? Esse dinheiro ele é responsável por manter uma boa parcela das atividades dos partidos políticos. Então, se tirar essa verba, né, esse fundo partidário,
Então, alguns partidos políticos poderiam ser extintos. De fato, a gente sabe que isso é verdade. Agora, essa afirmação eu não vejo assim com uma coisa de extrema clareza, certo? Mas vamos lá, eu vou marcar isso aqui, a B, como sendo a correta. O partido político criado por Pedro poderia pregar até o fim do regime democrático. Pelo amor de Deus, ó, quando a gente vai olhar aqui em cima, ó, quando a gente está vendo lá no início aqui desse parágrafo, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos resguardados a soberania nacional, o regime democrático. Então, você pode criar, fundir, incorporar partidos políticos desde que seja resguardada a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos que tem aí mais à frente, mas aqui a gente já vê que ele poderia até pregar o fim do regime democrático? Não, então ele não pode ter um partido que prega o fim do regime democrático, jamais, né? Então esse aqui não tem sentido, letra C errada também. A ideia de Pedro tem amparo na Constituição Federal, a qual já veda o recebimento dos recursos do fundo partidário pelos partidos políticos que tenham elegido menos de 2 deputados federais. Não, a gente viu lá que são 15 deputados federais e tem outras condições também, né? Então, essa colocação aqui também está errada. Então, até meio que por eliminação daria para dizer que era a letra B, né? Porque iria acabar com todos os partidos no Brasil, porque todos recebem, a gente sabe que não, né? Então, daria para chegar na letra B aqui de diversas formas, né? Não acho que seja uma questão muito clara, certo? Não acho que seja, mas é o que está aí posto, né? Vou fazer a resolução, estou dizendo a vocês onde é que a gente encontra aí, vou até marcar aqui, que aqui a gente vai ver no artigo 17, que a gente vai ver o amparo para essa primeira questão. A questão 12 também está relacionada com a Constituição Federal, certo? Então vamos ler acerca das disposições constitucionais sobre ordem social. Analise as afirmativas a seguir. Então, estamos falando sobre ordem social. Para essa questão, a gente vai ter amparo em alguns artigos da Constituição Federal, certo? Esse primeiro aqui que vai tratar das terras indígenas, né? Fala, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis, certo? Então, aqui vamos lá no artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 4º, que a gente vai ter o que está colocado aqui, ó. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. E aqui a gente tem, ó, parágrafo 4º, as terras que traz esse artigo são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Pronto. Então, esse aqui a gente tem um amparo no artigo 231, parágrafo 4º. Então, aqui, parágrafo 4º. Aqui está certo. Essa 1 está correta. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos. Não, pessoal, aqui, mesmo que você não tenha aí muito domínio da lei, você sabe que aos 18 anos é que você tem a maioridade penal, né? Então, a gente sabe que isso aqui são 18 anos, certo? Onde é que está resguardado, onde é que a gente tem essa fundamentação? Lá no artigo 228. Então, vou só pegar aqui e voltar aqui uns artigozinhos. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. No inciso 3, ou seja, esse aqui é falso, né? Por quê? Porque aqui deveria ser 18. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Aqui, esse aqui é dividido em dois, certo? A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E aí a gente tem uma outra parte. Estando vedada, na forma da lei, a adoção das crianças brasileiras por estrangeiros. Essa primeira parte, ela é verdadeira, certo? A lei punirá severamente o abuso. A primeira parte é o 227, parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Beleza? Igual que a gente tem aqui, né? A lei punirá severamente o abuso e a exploração sexual de criança e do adolescente. Aí tem, estando vedada na forma da lei, a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. E a gente vem aqui na Constituição e fala assim, ó, a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Ou seja,
não é proibido, né? Então não é vedado, não é proibido. Então essa segunda partezinha aqui que está em verde, ela está errada, né? Por quê? Porque isso aqui é falso, porque a gente tem um amparo aí no artigo 227. Aqui a gente tem o artigo 227. Essa parte aqui, ela está amparada no parágrafo 4º. E essa outra aqui aqui no 5º e aqui no 4º, certo? Então, a gente tem aí esse amparo, ou seja, se a gente ver aqui, ó, a única que está correta é a 1, então, letra D, se apenas a afirmativa 1 estiver correta. Pronto, vamos à questão de número 13. Assinale a única, olha aí, que ele já fala, né? Assinale a única alternativa que trata de princípios constitucionais relativos ao ensino brasileiro. Então, essa parte sim, né, que eu tinha confundido falado aqui na outra, aqui a gente vai ter amparo no artigo 206, certo? Então, no artigo 206, a gente vai ver que lá vai falar sobre gestão democrática, certo? Então, ele fala assim, gestão democrática do ensino público ou privado e pluralismo de ideias. Não, lá fala assim, vamos ver aqui, voltar, artigo 206, inciso 6. Vamos lá, artigo 206 na Constituição Federal. Agora sim, 206. Ó, inciso 6, o que é que ele fala aqui? Ó? Gestão democrática do ensino na forma da lei. Beleza, aqui está falando isso, né? Ó, gestão democrática do ensino, público ou privado, plural... Opa, tá errado aqui, né? Ele não fala dessa forma. Então, ele fala a única que trata de princípios relativos ao ensino brasileiro, né? Conforme está na Constituição. Então, aqui, ó, não está desse jeito. Gratuidade do ensino e garantia eterna. Essa palavra aqui, ela já fica meio assim, fica estranha, né? Gratuidade do ensino, na verdade, lá fala assim, ó, lá no inciso 4. Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, certo? Isso aqui no inciso 4. Olha só aqui, ó. Gratuidade, cadê? Ó? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, não é como fala esse aqui também. Então, esse aqui também está errado. Vamos ver agora, a gente está entre C e D, né? Vamos ver. Pluralismo de concepções pedagógicas e parceria democrática entre instituições públicas e privadas, certo? Então, ele fala, a gente vai ter obrigatoriamente parceria entre instituições públicas e privadas, não tem muito sentido isso, né? A gente tem o que? A coexistência, não é parceria democrática, não. Existe a coexistência. Significa que pode existir instituições públicas e privadas. Isso, certo? Isso aí também está previsto lá no inciso 3. Vamos ver aqui, ó. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pronto. Então, esse aqui também não é, né? Garantia de padrão de qualidade e liberdade de aprender. Olha, essa prova, ela, assim, ela não tá fácil. Definitivamente ela não foi fácil mesmo, assim, ela foi maçante, assim mesmo, pesada mesmo. Por exemplo, essa questão aqui, a letra D, já adianto para vocês que a gente já sabe que a B e C estão incorretas, que ela é a correta. Só que ela trata de duas coisas. Ela vai tratar do inciso 7 e do inciso 2. Perceba que são bem distantes, né, um do outro. Então a gente vai ver aqui uma parte, essa primeira parte aqui da garantia e padrão de qualidade e liberdade de aprender e ensinar. Ó, vamos ver aqui, ó. Lá no inciso 7, ó. No 7, garantia de padrão de qualidade. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, garantia de padrão de qualidade. Beleza, essa primeira parte aqui tá ok. Garantia do padrão de qualidade. E essa segunda parte aqui, ó, lá no inciso 2, liberdade de aprender e ensinar. Lá no inciso 2, ó, liberdade de aprender e ensinar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento da arte e a arte do saber, né? Então, essa segunda parte está aqui. Então, a gente tem dois artigos que são um pouco distantes, né? Que quando você juntasse uma coisa com a outra, talvez não fosse uma coisa muito clara, né? Mas, de fato, essa é a resposta correta, 13D. Vamos para a próxima, vamos à questão 14. Agora, Lei 8.112. De acordo com o regramento da Lei 8.112, a ação disciplinar contra o servidor público federal prescreverá. Então, a gente vai ter aí a questão da prescrição de ação disciplinar. Esse tipo de coisa vai ser previsto na 8.112, lá no artigo 142, certo? Então, vou até abrir aqui
a 8.112, que a gente nem tinha pesquisado ainda aqui, ó. Lei 8.112, vamos abrir aqui, lá no artigo 142. Ó, a ação disciplinar prescreverá, e a gente tem, ó, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição em cargo de comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão, 180 dias quanto à advertência. Pronto. Então, a gente sabe aqui, tem um amparo no artigo 142, e a gente vai ver, ó, 5 anos quanto a infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo de comissão. Correto. A 1 está correta, né? A gente pode ver aqui, aposentadoria, destituição de cargo de comissão. Perfeito. 1 correto. 2. Em 2 anos, quanto a infrações puníveis com suspensão, a gente viu aqui também, 2 anos quanto à suspensão. Correto também. E a 3. Em 120 dias, não, a gente sabe que são 180 dias. Então, quando a gente vem aqui, ó, em 180 dias quanto à advertência. Então, são 180 dias. Essa aqui está errada. Então, 1 e 2, apenas 1 e 2 estiverem corretas, letra D. Pronto, essa aqui foi bem fácil, né? Bem simples, a 8.112. A gente tem agora uma do decreto 1171, né? Que é do Código de Ética do Profissional do Serviço do Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, nesse aqui, ele pede para a gente preencher uma lacuna, igual aquelas coisas de ensino fundamental. Preencha corretamente as lacunas a seguir. A remuneração do servidor público é custeada pelos... Como é que fala lá no comecinho, né, do decreto número 1171, que a gente tem um vídeo no canal aqui, que inclusive, se eu não estou enganado, é um dos vídeos mais vistos. Eu acho que é o segundo vídeo mais visto do canal, esse vídeo aí do decreto. Então, nesse decreto, né, lá no comecinho dele, ele vai tratar isso para a gente, ó, na parte específica do capítulo 1, seção 1, inciso 4. Vou abrir aqui para... Vamos logo ler, depois a gente vai lá no decreto, certo? Então, ó... a remuneração do servidor público é custeada pelos impostos, tributos. Lá na lei, no decreto, ele fala tributos. Então, a gente já elimina A e elimina C. Então, são pelos tributos. Pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Até o próprio servidor paga também o seu salário, né? E por isso se exige como o quê? Garantia, como contrapartida. Não tem sentido como garantia, né? Como contrapartida. Você recebe e como contrapartida, né, você vai ter que fazer alguma coisa. O quê? Vamos ver. Pagos direto ou indiretamente. Aqui eu vou escrever aqui. Tributos. Tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que como contrapartida. Aí já mata aqui, né? Então fica a letra B já, né? Tributos, contrapartida, moralidade administrativa ou ética administrativa. Vamos ver aqui. Capítulo 1, seção 1, inciso 4. Vamos aqui. Ó. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por si se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito. Então, moralidade administrativa. Então, essa segunda parte aqui, ó, a gente tem tributos, garantia e a gente sobrou aqui o moralidade administrativa, ética administrativa, certo? Então, no caso, é isso aqui que fala lá no decreto. Moralidade administrativa. 15, letra B. Vamos para a próxima, né? Para ajudar no sustento da família, Antônio começou a trabalhar com 13 anos de idade. A gente vê muitos casos disso, né, na verdade. Na condição de aprendiz. Vamos lá, vou terminar de ler. Aos 16 anos, conseguiu o emprego de garçom em um restaurante em Brasília, trabalhando de quarta a domingo, das 19 às 2 horas. Nesse caso, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos ver o que é que fala a Constituição, certo? A Constituição ela vai falar... Eu trouxe aqui os artigos para vocês. Artigo 7, inciso 33. O que é que vai dizer nesse artigo? Vai dizer que o menor aprendiz, né? Na verdade o aprendiz, que não necessariamente é menor, ele só pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Então aqui fala que ele começou com 13. Com 13 ele já não poderia. Então a gente já tem uma coisa errada aí. 13 anos, não tem a partir dos 14 anos. Então esse aprendiz ele pode ser dos 14 aos 24 anos. Pronto, beleza. Aí fala que depois, aos 17 anos, né,
ele, aos 16 anos, ele conseguiu um emprego de garçom em um restaurante em Brasília, trabalhando de quarta a domingo, ou seja, tá pegando o final de semana e à noite pegando a madrugada, né? Então aí também tem um problema que é uma proibição, no caso do aprendiz, em relação ao trabalho noturno, né? Ele pode trabalhar até as 10 horas, mas depois das 10 horas, isso aqui fala até na CLT também, no artigo 404, que das 22 às 5 horas, quem é menor não pode trabalhar, certo? Então já fica aí que a gente tem uma situação errada também, certo? Então vamos analisar aqui, ó, o que é que a questão é correto afirmar que tanto o primeiro trabalho de Antônio quanto o segundo estão incompatíveis com a proteção que a Constituição Federal dá ao trabalhador? Sim, porque ele não poderia começar a trabalhar com 13 anos como aprendiz e menor de idade, né? Ele não poderia trabalhar no domingo, 19 às 2 horas. Então a gente tem aí dois erros, né? Duas coisas que estão incompatíveis com a proteção da Constituição Federal ao trabalhador. E aí, como eu falei a vocês, a gente tem aí, ó, o artigo 7º como base, certo? Artigo 7º da Constituição, no inciso 33. Vou botar aqui para vocês verem. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer... Ou seja, a gente tem que trabalho noturno perigoso ou insalubre é proibido para menores de 18 anos. Aí a gente tem de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Ou seja, ele pode trabalhar não nessas situações de perigo, trabalho noturno insalubre, caso ele tenha 14 anos e ele esteja na condição de aprendiz, mas não nas condições, né? Certo? Então é bom deixar isso aqui bem claro. Ó. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, ponto. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, fica bem claro isso aqui, né? Então, a gente tem que... A letra A é a correta. Embora pudesse ter começado a trabalhar com 12, não. Com 12 não pode, né? 14 anos, na condição de aprendiz. Antônio poderia ter começado a trabalhar como garçom desde os 12, também não, que a gente acabou de ver. Como a Constituição Federal permite o trabalho noturno a partir dos 16 anos... Está regular a situação de Antônio desde que não exceda 8 horas diárias? Não, ele não pode trabalhar das 22 às 2 da manhã, certo? Esse trabalho aí ele não está regulamentado. Vamos para a reta final aqui. Maria das Dores, valendo-se da sua condição de servidora pública estatutária, patrocinou dolosamente o interesse ilegítimo de sua família no âmbito da administração pública federal. No caso, é correto afirmar que ela cometeu um crime de advocacia administrativa, corrupção ativa, prevaricação com descendência criminosa. Vamos lá, o que é que ela fez? Ela patrocinou dolosamente, ou seja, com a intenção, né, de um interesse ilegítimo de sua família. Vamos lá, pessoal. Então, nesse caso aqui, olha só, nessa questão 17, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre Código Penal. Então, ela cometeu um crime no âmbito da administração pública federal e a gente vai ter que analisar, segundo o Código Penal, qual desses crimes aqui que atendem ao que ela fez, né? Então, a gente vai pegar o Código Penal, tá aqui, ó. Artigo 321 fala o que é a advocacia administrativa. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. No caso, ela é o quê? Ela é servidora pública estatutária. Então, ela patrocinou dolosamente, certo? Então, ela fez isso aqui, cadê? Ó? Patrocinou direto ou indiretamente, ou seja, foi diretamente, né? Visando um interesse privado. Então, vai entrar aqui em advocacia administrativa, certo? Advocacia administrativa. E tem outras condições aqui que a gente tem dentro desses artigos aqui, nessa sequência 320, 321, 22 e aí vai. Então aqui 17, letra A, Código Penal. Questão 18, a gente vai ter aqui, questão 18 vai tratar da Lei 8.429, certo? Que vai falar da improbidade administrativa. Então, analise as afirmativas a seguir sobre os atos de improbidade administrativa. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo é considerado ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Olha aí, pessoal. Quando você cobra imposto, o imposto não é para você, né? Você não pode cobrar um imposto para você. Então,
apesar disso aqui ser uma coisa ilícita, né? Agir ilicitamente na arrecadação de imposto é uma coisa errada, mas segundo a 8.429, isso aqui nem está previsto, né? Arrecadação de imposto, de tributo para enriquecimento ilícito não tem como, certo? Então não está previsto lá, essa aqui está errada. Lá até fala, certo? Sobre essa parte no artigo 10º. Artigo 10, esse aqui, ó. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva ou comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas no artigo 1º desta lei, notadamente. Aí a gente tem aqui, ó, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, ou seja, não vai entrar, certo? Porque aqui ele fala agir ilicitamente, aqui ele fala agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Agir ilicitamente que importa no enriquecimento ilícito? Não vai importar no enriquecimento ilícito, certo? Então é por isso que essa aqui fica de fora. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança do patrimônio transferido, certo? Essa aqui vai falar no artigo 8º. Então vamos ver aqui, ó. Voltar aqui, artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário que se enriquecer ilicitamente serão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Certíssimo, corretíssimo. Então vamos para o último agora. Esse aqui, artigo. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Essa aqui é verdadeira também. Ó, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Corretíssima. Então, apenas 2 e 3, letra C. Letra C é a correta. Faltam só duas e aí a gente vai finalizar aqui. Com base na Lei 8.112, preencha corretamente as lacunas a seguir. A gente vai ter aqui, ó, a gente tem aqui formas de cargo público. Então, vamos ver do que aqui trata essa. A demissão e reversão são formas de vacância. A reversão não é forma de vacância, né? Readaptação e reversão são formas de provimento? Sim, né? A gente tem que, quando a readaptação e a reversão, se você for olhar, vamos logo na lei, né? 8.112, vamos lá no artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, aí a gente tem nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então a gente tem aqui esses dois, readaptação e reversão. Vou voltar aqui, ó. Readaptação no 5 e recondução no 9, né? Readaptação e reversão, desculpa. E reversão no 6. Então a gente tem aqui esses dois incisos. Portanto, nós temos aqui que a resposta correta é a letra B e vamos para a última agora. Assinale o que não pode existir para que ocorra redistribuição no serviço público federal. Então, uma coisa que não pode existir, né? O que não pode existir para que ocorra. Interesse da administração, na verdade, tem que ter interesse da administração, né? Então, isso aqui é errado. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação, não pode ter? Não, tem que ter. Então, também está errado. Não pode existir diferença de vencimentos, com certeza. A pessoa tem que receber a mesma coisa, né? Lá na 8.112, ela vai falar assim, ó, no artigo 37, inciso 2, equivalência de vencimentos. Vamos lá, artigo 37. A vacância... Cadê o artigo 37? Aqui, ó. A redistribuição, deslocamento, blá, blá, blá. Aqui, ó. Equivalência de vencimentos, certo? Então, a equivalência de vencimentos, ela é uma condição, certo? Então, não pode existir diferença de vencimentos. Então, 20, letra C. Pessoal, vamos lá. Pelo que eu vi, assim, da prova, tudo que eu fiz aqui realmente bateu com gabarito para eliminar. Então, essa primeira é uma questão, assim, que ficou muito aberta, né? Então, assim, eu não sei se
para vocês que poderia caber recurso. Eu não vejo uma coisa muito contundente aqui para poder dizer, vamos entrar com recurso, né? Eu vou mostrar a vocês agora aqui só um resuminho, fazer aqui um resuminho, como eu falei, como eu prometi a vocês, um resuminho aqui no final, né, do que a gente viu, né? A gente viu aqui, ó, Constituição Federal. A gente teve artigos 7, 17, 206, 227, 228 e 231. Da 8.112 de 90, a gente teve o artigo 7, 37 e 142. Da lei, do Código Penal, nós tivemos o artigo 321, certo? E da lei 8.429 de 92, a gente teve o artigo 8º e o 10º, certo? Então a gente teve essas situações aqui, ó, Constituição Federal, 8.112, Código Penal e 8.429 de 92. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei o que é que você achou dessa prova. Eu achei o nível muito difícil, inclusive essas específicas da física aqui. Meu Deus do céu. Assim, um nível muito, muito alto dessa vez. O que tinha de fácil na outra tem de difícil nessa, né? Essa prova aqui veio assim num nível altíssimo. Então, de fato, ela veio bem, bem pesada mesmo. Não sei se foi... Aparentemente, assim, parece que foi, como a outra foi fácil, quiseram botar essa no nível muito alto. Eu não sei bem a razão, mas eu acho que fugiu até o nível que a gente vê normal, assim, nas provas de IF, né? Até prova de universidade também, eu achei que ficou um nível muito alto, assim, as questões com muito cálculo. Enfim, difíceis, né? De você fazer dentro do tempo da prova. Teria que ter um tempo maior para a pessoa poder abrir mais os cálculos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. O seu comentário aqui ele é muito importante porque fortalece o canal, mostra que o vídeo tem relevância. Então, se você deixar o seu comentário, o like, né? O like ele é muito importante. Tudo isso vai fortalecer e trazer aquela motivação para gravar muito mais vídeos. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau, pessoal.